Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Dando continuidade ao nosso projeto do histórico do pedido de vendas, na última aula eu falei sobre o ponto de entrada M410 STTS, onde eu fiz ali a regrinha para gravar o histórico na inclusão do pedido de venda. Depois a gente vai voltar nesse ponto de entrada, mas nessa aula eu quero falar para vocês sobre os pontos de entrada relacionados à liberação de crédito, né? Análise de crédito do cliente, beleza? Então a gente vai começar aqui pelo ponto de entrada Maavicred, tá? A maioria das empresas utiliza esse ponto de entrada porque coloca ali as suas regras de negócio na validação do crédito do cliente. Então, basicamente, o que o Proteus faz por padrão na análise de crédito do cliente? No cadastro do cliente é colocado ali qual que é o limite de crédito que ele tem. Então, a área financeira da empresa, junto com a área de controladoria, vai definir ali de acordo com a análise do cliente, vai definir para ele um valor que ele pode comprar na empresa, tá? E isso a gente chama de limite de crédito. E esse limite de crédito também tem um vencimento. Beleza. Em conjunto com isso, ele vai usar o campo A1 risco do cadastro do cliente, e aí o risco pode ser desde A até E, de acordo com o histórico de pagamentos do cliente. Aquilo vai definir se o cliente é histórico tanto de pagamentos quanto de compras também, aquilo vai definir o nível do cliente. E baseado nisso, o que o sistema vai fazer? Conforme os pedidos de venda vão sendo liberados no crédito, esse crédito vai sendo consumido ali do limite do cliente. Quando esse limite acaba, aí o crédito começa a não ser mais concedido. E aí o pedido de venda após incluído no sistema, ele passa pela análise de crédito e aí ele começa a ficar bloqueado por crédito, tá? Então, basicamente é isso que o sistema faz. Então, conforme vai tendo ali, e aí o cliente vai pagando as duplicatas. Então, por exemplo, o pedido foi faturado. Quando o cliente paga a duplicata, aí esse limite começa a voltar para a conta dele, porque vai ser sempre baseado naquele limite que ele tem cadastrado, aquele limite que foi cadastrado para ele. Então, conforme ele vai pagando as faturas, esse limite vai sendo liberado. E conforme ele vai atrasando as faturas, aí começa a entrar em conjunto aquele campo de risco, e aí o risco vai analisar. O cliente é risco A, então não bloqueia ele por conta de atraso em fatura. Ele é risco B, ele pode atrasar 5 dias. Ele é risco C, ele pode atrasar 2 dias. Ele é risco D, ele não pode atrasar. E se ele é risco E, sempre bloqueia, independente de qualquer coisa, o sistema sempre bloqueia o risco E, tá? Então, basicamente é isso, é o que o sistema faz por padrão. Só que nesse ponto de entrada Maavicred, você pode colocar outras regras. Então, por exemplo, o cliente não é A, ele é B, mas aí eu vou analisar. Eu vou dar para ele, ao invés de 5 dias, então assim, de acordo, você pode criar qualquer regra ali da empresa. Então, o cliente é key account, mas apesar dele ser B, eu vou dar para ele mais alguns dias. Então, você verifica lá um campo específico que vê que a classificação desse cliente é key account, então você vai dar um pouquinho mais de dias, mas sem alterar a regra do risco B. Então, esse ponto de entrada, por isso que ele é muito utilizado nas empresas, porque ele te dá uma flexibilidade para você trabalhar as suas regras de negócio quando se trata de análise de crédito. E aí, o que ele espera esse ponto de entrada? Ele espera verdadeiro, se você quiser liberar o crédito após a sua análise de crédito específica, ou falso. Então, assim, você vai criar a sua regra ali, essa regra pode retornar verdadeiro ou falso. Retornando falso, o crédito é bloqueado. E aí o pedido fica lá aguardando liberação de crédito. Aí um analista financeiro vai ter que olhar para aquele pedido, olhar a situação e aí vai tomar uma decisão de liberação. Mas aí já não é automático, é manual, né? Então foi uma pessoa ali que tomou a decisão, mesmo analisando as regras e vendo que ficou bloqueado na análise automática, ele vai ali liberar ou recusar e dar um retorno lá para o vendedor em relação a esse crédito, tá? Então, esse ponto de entrada vai esperar um retorno verdadeiro ou falso, beleza? Então, eu vou pegar esse ponto de entrada aqui, fazer uma cópia dele. Esse aqui é o que eu uso, né, na real.
Aí eu vou vir aqui na pasta do nosso curso. Cadê? Aqui, ó, histórico PV. E aqui, ó, eu vou criar um novo fonte. Eu vou chamar ele de MAVCred. MAVCred. O mesmo nome do ponto de entrada. Não necessariamente precisa ser, né? Mas faz mais sentido ser. Beleza, vou colar aqui, só para eu aproveitar o cabeçalho do outro fonte, tá? Vou colocar a data de hoje aqui, vai ser 1/12. Beleza. Então aqui, ó, ponto de entrada que substitui a validação de crédito padrão do sistema. Então o que esse ponto de entrada espera? Um retorno lógico. Então você cria uma variável LHAT igual a true. Beleza? E aqui, ó, você vai dar um retorno lógico. Então o return é o LHAT. E aí o que vai acontecer aqui no meio do fonte, né? Você vai criar as suas regras de negócio. Então você vai colocar lá, vai escrever a regra de negócio. Então, aqui vem as suas regras, ó. Aqui vem as suas regras que alteram LHAT para falso se as regras não forem atendidas. Então, assim, passando pelas suas regras de negócio, pode acontecer que ali alguma regra não foi atendida e a LHAT vai ficar falso. E aí o pedido vai ficar bloqueado no crédito após passar pelas suas regras de negócio. Assim como poderia retornar true, então ela poderia vir falso aqui. Então, assim, o sistema ele vai fazer acho que o sistema nem faz mais a análise de crédito, essa padronizada que eu te falei. Quando você compila esse ponto de entrada aqui no seu projeto, muito provavelmente, agora, sinceramente para vocês eu não sei dizer com certeza, mas muito provavelmente, quando você compila esse ponto de entrada, você tira a regra padrão do sistema e agora a regra que faz é essa. Então, tudo aquilo que eu expliquei no começo da aula, ele não vai fazer, ele vai fazer o que você determinar aqui, beleza? Tanto que se você colocar LHAT true aqui, compilar o ponto de entrada do jeito que eu fiz aqui, nunca nenhum pedido vai ser bloqueado no crédito. Ele sempre vai retornar verdadeiro. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, tem que saber mexer com esse ponto de entrada, tá? Então, quando você abrir esse ponto de entrada aí na sua empresa, você já vai ver lá que já tem as regras definidas e aí você precisa analisar, tá? Mas no caso aqui, eu vou usar esse ponto de entrada só para gravar o histórico do pedido de venda, dizendo, ó, pedido autorizado no crédito de forma automática, ou pedido bloqueado no crédito de forma automática, tá? Então é para isso que eu vou usar esse ponto de entrada aqui. Eu não vou interferir nas regras do financeiro, tá? Na regra de liberação de crédito do cliente, não vou interferir. Só vou utilizar esse ponto de... Por isso que eu escrevi aqui, né? Aqui é um comentário, então eu estou simulando que aqui, antes de vir a chamada da minha gravação do histórico do pedido de venda, perdão, bati no microfone aqui. Então, antes de fazer eu estou usando esse ponto de entrada aqui para fazer a gravação do histórico do pedido de venda nos eventos de liberação automática do crédito, tá? De análise de crédito automática, beleza? Então tá. Então agora eu vou voltar aqui no fonte, tá? Vou arrastar lá para o final, porque não interessa para nós ver as regras. E eu vou copiar só esse cara aqui, ó. Soma 026 é a minha rotina, que faz a gravação do histórico do pedido de venda na vida real. Beleza. Então eu vou mudar aqui para... Acho que o nosso fonte, ele chama PVist. Ó, é PVist. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse... Vou copiar esse aqui do M410 STTS, que foi da última aula. E vou colar ele aqui no meu novo MAVCred. Aqui, ó. Então, aqui não é LRetorno, né? LHAT. Então, o que eu vou fazer aqui basicamente? Se for verdadeiro, eu vou gravar o histórico do pedido de vendas, dizendo que ele foi liberado no crédito, tá?
e aqui o usuário que liberou o crédito foi sistema. Então aqui eu vou passar o usuário padrão desse evento como sistema. Então quando eu analisar ali no histórico do pedido de vendas, eu vou ver lá qual que foi o tipo do histórico. Ah, é relacionado a crédito. Beleza, quem foi o usuário? Se foi sistema, eu sei que ele veio pelo Mavicred, tá? Então na análise automática do crédito. E se tiver o nome de uma pessoa, eu vou saber que aí foi uma liberação manual, tá bom? Então, o que eu preciso aqui? O número do pedido, aí o tipo do histórico vai ser... Eu nem lembro o que eu defini aqui, deixa eu dar uma olhadinha rapidinho. Deixa eu ver aonde que a PVist grava, eu acho que é na Z. Cadê? Faz tempo que eu gravei a última aula sobre isso. Ele vai gravar na ZA1. Então, o que eu vou fazer aqui no SQL? Vou abrir aqui o Proteus, o banco de dados do Proteus, só para verificar quais tipos ali eu defini para histórico. Então, eu vou abrir aqui o banco de dados do Proteus. Agora eu não sei qual que é. Tem 22310 aqui, deve ser esse. Select asterisco from SX3010. Não, é 990. 990. Agora eu vou filtrar, né? Where x3 underline arquivo igual a ZA1. Vou parar aqui essa query. Ó, beleza. Então aqui, ó. O tipo do histórico. Então, o tipo do histórico eu defini que... Cadê? 1 é inclusão, 2 é alteração, 3 é exclusão, 4 é bloqueio, 5 é desbloqueio, 6 é nota fiscal. Bom, isso aqui não está fazendo muito sentido, né? Eu acho que eu comecei fazendo bem simples, mas aqui não está fazendo muito sentido. Alteração, exclusão, bloqueio, desbloqueio, nota fiscal. Tá, vamos dar uma olhada nesse cara aqui primeiro. Cadê? Proteus. Não. Aqui. Então, vamos entrar lá no configurador. Vou abrir aqui a tabela ZA1. Então, aqui no campo tipo, vou mexer nisso aqui, tá? Então, eu vou definir que 1 é inclusão. Ponto e vírgula. 2 é igual a alteração. Não vou nem escrever inclusão. Eu vou escrever inclui para economizar espaço. Então, 1 vai ser inclui, ponto e vírgula. 2 é igual a altera.
ponto e vírgula. 3 vai ser igual a crédito, ponto e vírgula. 4 vai ser igual a, eu coloquei C minúsculo. Pronto, crédito. 4 vai ser estoque, ponto e vírgula. Então, primeiro ele analisa a regra, depois ele analisa crédito, depois ele analisa estoque. Então, 3 vai ser regra. Regra comercial, né? Onde você define ali quantos por cento pode ser dado de desconto, e aí bloqueia. Basicamente, né, o mais comum é desconto. Então, assim, o vendedor deu mais desconto do que ele está permitido, aí bloqueia por regra. Então, essa regra é regra comercial. Então, ponto e vírgula, 3 vai ser regra, 4. Aí depois ele vai analisar crédito, então 4 vai ser crédito, ponto e vírgula, 5 vai ser estoque, 6 a gente pode colocar como expedição, né? Movimentação de expedição. Então, por exemplo, o pedido foi bloqueado, foi liberado, ele está totalmente liberado, o crédito e estoque. Então, de repente, na sua empresa você tem lá alguns fontes customizados, onde você trata ali movimentação de expedição. Então, a mercadoria está em separação, a mercadoria já está pronta para ser carregada, a mercadoria está entrando em romaneio de carregamento. Então, toda essa movimentação de expedição, o caminhão foi fechado, saiu para entrega. Então, você pode trabalhar um tipo de histórico que você pode chamar de expedição, que é o que eu vou fazer aqui. Então, 6 vai ser igual a expedicão, ponto e vírgula. O 7 vai ser nota fiscal. Nota fiscal. O 8 vou chamar como entrega. E por fim, o 9 eu vou colocar como exclusão. Então, você tentou... Vamos trabalhar com esse histórico. Eu acho que aqui já está dentro mais de uma realidade, né, de uma empresa. Então, a gente vai trabalhar com esse histórico. Então, como eu vou gravar históricos nessa aula de estoque, então é o 4, né? Quando eu for passar o tipo aqui, eu vou passar 4. Deixa eu só marcar aqui para salvar esse cara. Então, vamos salvar aqui. Beleza, tá salvo. Então, eu vou até colocar aqui no fonte PVIST. Eu vou colocar aqui quais são os tipos, né? Tipos de histórico. Então tá aqui, né? 1 inclui, 2 altera, papapá. Porque aí fica fácil depois de vir consultar, né? E aí você vê aqui, ó, que o campo lá tem espaço para colocar mais coisas, né? Por isso que você precisa economizar no texto quando você vai colocar aquelas opções, porque o que acontece? O campo Z a um tipo, ele é de um caractere só. Então, o que vai ter no banco de dados? Vai ter o número 1, vai ter o número 2, 3, 4, 5, 6. Só que o combo, então lá o X3, o combo, o que significa 1? Então, vai aparecer um combinho lá. 1 vai mostrar inclui, 2 altera, assim por diante, tá? Então, esse é um recurso que a gente usa para campos que você vai gravar só um caractere, porque obviamente isso fica mais fácil na hora que você vai fazer análise, criar relatórios, enfim, construir BI. Então, fica mais fácil você trabalhar num campo padronizado de um caractere só. E aí você cria o combo do que significa cada posição, tá? Mas esse é assunto para outra aula, acho que eu já falei sobre isso no passado. Beleza. Então, aqui eu vou salvar, só para ficar salvo esse histórico. E agora eu sei aqui que no meu Maave Cred, eu vou colocar o histórico 4. Deixa eu só fechar aqui o configurador. Beleza. Então tá. Aí aqui, ó, então eu vou... O tipo aqui vai ser 4. Aí eu vou colocar aqui. Então ele vai gravar um texto aqui, né? Esse texto eu vou colocar assim. Liberado na análise de crédito. Beleza? Aí vai vir a data
E o usuário, então eu não vou passar o usuário que está logado, porque senão vai sair o nome do vendedor aqui, né? Porque foi ele que acabou de gravar o pedido. Então, na hora que ele grava o pedido, vai chamar o ponto de entrada de análise de crédito, aqui vai ficar o nome do vendedor. Então, não é esse que eu quero. Então, nesse caso aqui, eu vou dizer que foi o sistema. Então, é um texto mesmo, tá? Não existe usuário sistema. Então, eu vou só clicar, colocar aqui, porque na hora de gravar o histórico, eu vou ver lá que isso aqui foi sistema, tá? Então, se após as minhas regras de negócio ele foi aprovado, ele vai gravar o histórico que foi liberado no crédito. Se não, ele foi rejeitado. Então, ele foi bloqueado na análise de crédito, também pelo sistema. E o tipo também é 4, crédito, tá? Então, esse aqui é o primeiro ponto de entrada. Então, vou salvar aqui esse código-fonte. Inclusive, já vou disponibilizar ele para vocês lá no Drive do canal. Então, Drive exclusivo para membros. Aqui é o clube de membros. Cadê? Códigos-fonte, histórico PV. Então, esse cara aqui já vai subir. Cadê aqui? C, TOTOS, Workspace, curso. Cadê o histórico PV? Ó, então esse cara aqui já vai subir lá para o projeto. Pronto. Beleza. Então tá aqui. Agora, a gente vai lidar, então esse aqui é o primeiro ponto, agora a gente vai lidar com os pontos de entrada que tratam a liberação de crédito manual. Então, assim, quando o operador financeiro ali que fica responsável por analisar os pedidos bloqueados no crédito, ele vai poder liberar, rejeitar, né? Então, ele vai poder fazer liberação automática, liberação manual e rejeição, tá? Então, aí são 3 pontos de entrada, são eles: o MTA 456i, o MTA... então o MTA 456i, o que ele faz? Eu não vou nem olhar o que o cara escreveu aqui, né? Eu vou olhar direto lá na documentação da TOTOS. Então, aqui, ó. MTA 456i. Aqui, ó. Liberação de crédito estoque. Então, o que esse cara faz? Ó, disparado na rotina de tal, no momento em que se clica em lib... Cadê? Lib todos. Tá? Lib todos. Então, a gente pode até copiar esse texto aqui, ó. Ponto de entrada, ó, vou copiar. Agora eu vou vir aqui, ó, na pasta do projeto. Histórico PV, novo. Ó, MTA 456i.prw. Aí aqui eu vou colocar include proteus.ch. Aqui eu vou colocar um comentário. Proteus.doc MTA 456i. Aqui eu vou colocar o que ele faz, né? Cadê? Vamos voltar aqui para o começo. Então, ponto de entrada disparado, ponto de entrada disparado na rotina. Faturamento, não sei o que. No momento em que se clica em lib todos, no pedido que ainda não foi liberado. Beleza. Aí aqui eu coloco que eu sou o autor. Coloco que a data é hoje. Então, cadê? 1/12. 2024. Beleza. Aí, ó, user function MTA 456i
E essa função, eu acho que ela não espera retorno. Ela não espera retorno, tá? Então, eu só vou usar aqui para fazer a gravação do pedido. Então, aqui, ó, pedido liberado manualmente no crédito a hora tal. Então, vou copiar essa linha aqui. E aqui no MTA 456 aí, vai ter a chamada da gravação do histórico do pedido de vendas. Vou copiar do jeito que eu fiz no Mavicred. Tá aqui, ó. Então aqui, ó, aqui ele já não olha C5, ele olha C9. C9 são os itens de liberação do pedido de venda, tabela SC9. Então aqui ele vai pegar o C9 filial. Cadê? O que meu PVist faz? Não ficou claro aqui para mim. Fiz alguma coisa errada. Ele espera o pedido. Ele espera só o pedido. É diferente do meu de produção. Então, vamos voltar aqui. Opa. Cadê? Aqui, ó, MTA 456 aí. Então, aqui, ó, ele espera o pedido. C9, pedido. Beleza, o tipo é 4, aí aqui eu vou escrever isso aqui, ó. Pedido liberado no crédito AS, e aí vai vir a hora, né, concatenada. Então esse vai ser o meu texto. Ó, pedido liberado no crédito na hora tal, beleza. Aqui já tá gravando o date time, né, no nosso... Deixa eu ver. Ele já grava date time, né, então ele não precisa... Para o nosso projeto aqui, ele não grava. Deixa eu ver se no Mavicred eu fiz certo. Fiz. Então, no nosso caso aqui, ele não grava. Não precisa gravar aqui, ó, data e hora. Então, é só pedido liberado no crédito. Aí aqui vai gravar a data e aqui ele vai gravar o username, a variável private padrão do sistema que contém o nome do usuário. Então ele vai gravar o nome do usuário do crédito. Beleza. Então esse ponto de entrada não espera retorno, então ele é só assim, ó. Pronto. Vou salvar. Deixa eu fechar aqui o meu original, que eu já usei. Esse aqui também já usei. Beleza. Então 456 aí, que é o que grava essa liberação aqui, já está pronto. Então vou salvar e vou jogar para vocês lá no projeto. Cadê a data de modificação? MTA 456 aí. Foi. Então agora a gente vai no 456P. O que ele faz? Então vamos olhar lá a documentação. MTA 456P. Então ele faz isso aqui, ó. Ponto de entrada disparado no faturamento na liberação de crédito manual. Então vou copiar esse texto aqui. Vou voltar lá na pasta do projeto. Aqui, ó, histórico PV. Vou clicar em mais. MTA 456P.prw. Depois a gente vai testar isso no final. No final do projeto, quando a gente entregar e testar, aí a gente vai testar no final. Então, vou só copiar esse texto aqui por enquanto. E agora eu vou fazer uma cópia desse MTA 45. Vou fechar esse. Não, P não vou fechar ainda não. Vou fazer uma cópia desse cara aqui, para facilitar a minha vida.
Vou jogar aqui em cima do 456P. Vou mudar só aqui, ó, 456P. E vou mudar o texto, né? Deixa eu só quebrar ele aqui já. De entrada na rotina. Papá. No momento em que você clica nos botões. Que segue um pedido. Que ainda não foi liberado. Beleza. Ctrl X. Isso aqui não sei. Beleza. Aqui, ó. Comentário. Tá. Pronto. Aí o que o 456P faz lá no final para gravar histórico? Item tal, aí aqui é o que ele faz, ó, análise por item, ó, bloqueado por estoque ou liberado por estoque. Então, nesse ponto de entrada, ele passa na liberação item a item, né? Então, ele vai gravar a liberação de cada item individualmente, tá? Do pedido de venda. Então, vou copiar esse cara aqui. Já posso fechar ele. Cadê? MTA 456P. Aqui. Então, deixa eu ver aqui. Filial não passo. Só o número do pedido que está posicionado. Então aqui é o número. Por que eu estou passando SC5 num? Porque quando ele passa aqui por esse ponto de entrada, o cabeçalho do pedido de venda já está posicionado no pedido em questão. Então aqui, ó, C5 num, 4. Aí aqui o texto, eu vou colocar, né? Bloqueado por crédito. E aí vai falar, ó, qual foi a quantidade solicitada, qual que era disponível. Ah, esse aqui é bloqueio de estoque. Vamos pular esse cara por enquanto. Isso aqui eu vou falar no bloqueio de estoque. Tá, então 456P por enquanto. Vou deixar salvo, porque eu vou falar isso depois na próxima aula. Mas por enquanto ele não entra aqui. E o MTA 456R, ele é a rejeição manual no crédito. Então, o analista de crédito ele pode liberar ou pode rejeitar. Então, esse cara aqui, sim. Eu vou copiar ele inteiro. Vou lá na minha pasta do projeto. Aqui é o histórico PV. Vou dar um mais aqui. MTA 456R.PRW. Beleza, vou dar um Ctrl V, então já não preciso mais desse cara aqui. Só mudar a data aqui para hoje, né? 1/12. E aqui, ó, vou pegar o do outro que eu acabei de fazer como exemplo. Vou jogar aqui embaixo. Então também, ó, pode ver um ponto de entrada que não espera retorno. Então, só vai passar para você fazer tratativas específicas, regras de negócio específicas, mas ele não espera retorno. Então aqui você não interfere em nada. O analista pessoalmente foi lá e rejeitou, então você não interfere mais em nada. Você só vai conseguir capturar esse momento aqui para de repente preencher alguma coisa em algum lugar, igual eu estou fazendo aqui. Estou gravando o histórico do pedido de venda. Então aqui vai ser o pedido. Então ele também está olhando o C9, tá? Então ele vai a cada item do pedido de venda ele vai chamar aqui. Está olhando o C9 aqui. Aqui, ó, pedido rejeitado. Então aqui, ó, pedido rejeitado. Rejeitado.
Aí você pode perguntar, mas João, se ele vai passar por cada item, não vai ficar o histórico muito poluído? Não, porque a gente já fez a rotina lá para verificar se aquele histórico já existe. Então, por exemplo, se eu estou escrevendo aqui, ó, pedido rejeitado manualmente no crédito, se esse texto aparecer de novo, aí ele não vai gravar duas vezes. Claro que aí você tem que pensar, tá, mas se o pedido for rejeitado, alguma coisa for feita, e depois ele precisa ser analisado de novo, ele for rejeitado de novo. Ele não vai gravar a segunda, nesse exemplo que eu estou fazendo aqui, não vai gravar, né? Porque esse texto simples. Por isso que no meu projeto real, eu coloco as tal e jogo uma hora lá, porque aí se depois for analisado de novo, aí aquele texto da hora vai ser diferente e aí ele vai deixar gravar a segunda vez. Daí você pode usar esse recurso também, né? Gostaria você colocar aqui uma string, né? Quebrar a string no meio e aqui você soma o texto, né? Não, aí você colocaria as tá aqui dentro. Né? Aí você concatenaria, né? Com a variável, com a função time aqui, beleza? E aí você conseguiria ter um texto customizado com a hora. Porque aí se ele fosse rejeitado várias vezes por uma pessoa, em momentos diferentes, aí sim gravaria todos os históricos. Mas eu vou deixar para vocês como desafio depois, para vocês brincarem com isso, tá? Então aqui, ó, eu estou gravando o